Aí você toma o seu lugar. Você já falou a paz do Senhor para esse irmão lindo, essa irmã linda que está do teu lado? Você já deu a paz do Senhor? Aproveita. Diz aí, ó, shalom. Diga graça e paz, a paz de Deus. Aleluia. Quero convidar você a abrir a palavra de Deus em 1 Samuel, capítulo 3, versículo do 1 ao 4. 1 Samuel, capítulo 3, versículo do 1 ao 4. Bom, vocês já perceberam que de um tempo para cá a gente está caminhando nessa passagem de Ana, né? Vocês lembram que desde domingo passado, aliás, já vem já de quinta retrasada, domingo, aí, quinta não, quarta, né? Aí quarta, a irmã Geise estava aqui, ela trouxe a oração de Ana, a palavra, né? Uma palavra abençoada. E hoje nós vamos ainda continuar nesse livro, porque Deus tem mais para entregar, mas eu prometo que eu não vou demorar. Até meia-noite a gente sai daqui, né? Glória a Deus, aleluia. O chamado de Samuel no capítulo 3, a partir do versículo 1, diz assim: o menino Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. Certo dia, estando Eli deitado no lugar de costume, os seus olhos já começavam a escurecer-se, de modo que não podia ver. E tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca da aliança aqui, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou: Samuel, Samuel. E ele respondeu: eis-me aqui. Você pode dizer glória a Deus? E aí vamos para o versículo, no mesmo capítulo 3 de 1 Samuel, o versículo 20 e 21, os dois últimos versículos do capítulo 3. Versículo 20: todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. Continuou o Senhor a aparecer em Siló, e ali se manifestava Samuel pela sua palavra. Glória a Deus. Então coloca a mão no teu coração e repita, diga assim: Senhor Jesus, eu preciso de um milagre na minha vida. Eu preciso que o Senhor fale comigo. Por isso, usa a vida do pastor Júlio como canal de bênção para abençoar a minha vida, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor? Oh glória! Vocês vão me ajudar a pregar nesta noite? Amém? Então me ajuda aí, vai bombardeando o céu de glória, tá? Então vocês vão me ajudar, repita assim comigo. É tempo de se levantar, diga bem forte, e ouvir a voz de Deus. Diga assim: é tempo de renovo. Aleluia. Então você falou, glória a Deus. Você lembra da história de Ana? Domingo passado eu preguei, não vou pregar de novo, eu só vou refrescar a tua memória. Nós pontuamos várias coisas importantíssimas, interessantíssimas sobre esta passagem do capítulo 1, e a irmã Geise veio do capítulo 2 falando quarta-feira. Então se você quiser assistir os dois vídeos, está lá no canal do YouTube, você vai ver, tanto a minha como da Geise vai estar lá no nosso canal. Aí você assiste, curte, comenta, né? Glória a Deus. E Ana, a palavra de Deus diz que havia um homem, lá no capítulo 1 você vai ler depois em casa, havia um homem da tribo lá de Efraim, chamado Eucana, e ele casou-se com duas mulheres, Ana e Penina. A Bíblia diz que Penina, ela deu filhos para Eucana, ela gerou filhos, uma descendência para Eucana, e Ana não conseguia, ela não conseguia gerar filhos, e isso entristecia demais o coração dela, porque uma mulher que não gerava, principalmente naquele tempo, não era somente a questão de ser fértil ou não, mas tinha todo um misticismo ali das pessoas falar: ela não gera porque ela é amaldiçoada,
Havia essa tese, essa coisa, né, na cabeça de todo mundo. Então ela se sentia recusada, ela se sentia oprimida, ela se sentia perseguida, confrontada, porque as outras poderiam gerar e ela não. Então havia um buraco na alma de Ana, porque ela não conseguia gerar. E a Bíblia conta que ela foi aos pés de Deus, aleluia. Ela buscou no lugar certo, ela foi aos pés de Deus, ao invés de ficar murmurando. Ela um dia estava no templo, orando a Deus, e a Bíblia diz que ela mexia os lábios, mas não falava, ela estava em espírito orando a Deus. E na ocasião, o sacerdote Eli, ele passa, vê ali Ana murmurando assim, mexendo os lábios, mas não, ela estava orando a Deus, ele não ouvia nada, e ele até naquele momento, ele tem ela como embriagada, ele fala, essa mulher bebeu uma caninha aí, um pitu, né, e ela tá bêbada. Mas aí ela fala, não, Senhor, eu sou uma mulher atribulada de espírito, eu estou com um grande problema, eu preciso urgentemente de um milagre na minha vida. E ali ela explica a situação, e o profeta Eli, ele libera uma bênção, dizendo para ela, seja feita conforme o teu coração deseja, aleluia. E naquele momento os céus se abrem, e Deus ouve a oração de Ana, e ela, com o tempo passou, pouco tempo se passou, e ela ficou grávida, e depois ela fez a oração. Nesse momento que ela está, no capítulo 1, que Eli pensa que ela está bêbada, e na verdade ela está conversando com Deus, ela fez um voto com Deus ali. Ela disse, Senhor, se o Senhor me der esse filho, abrir a minha madre, e eu conceber, eu prometo, eu faço um voto com o Senhor, eu entregarei o meu filho aqui no altar desse templo, para que ele seja criado aqui dentro, e ele se torne um servo do Senhor. Ana nem sabia quem seria o filho dela, ela nem imaginou. Talvez ela falou, olha, ele pode ser apenas um servo que traga água no templo, que varra o templo, que cuide ali das cadeiras, dos assentos, do banheiro. Ela pensou tanta coisa, e mal ela imaginava o milagre extraordinário que Deus tinha para a vida dela. E assim também é eu e você. A gente não imagina aquilo que Deus planejou para as nossas vidas. Nos colocamos e nos sentimos tão pequenos, às vezes falamos, mas eu, tem certeza? E é justamente você que Deus quer usar para mudar a história da tua família todinha. Deus quer usar a sua vida para resgatar aquela pessoa que todo mundo está falando, não tem mais jeito, e Deus fala, tem sim. Através da tua vida, você pode mudar a história de muitas pessoas, de muita gente. E ali, ela faz o voto, e ela fica grávida. Depois de um ano, quase um ano, 9 meses depois, Samuel nasce, e ela cumpre o voto. Ela vai até o templo e entrega Samuel para crescer ali dentro. E a história diz que ele cresceu, se tornou um menino muito inteligente, ungido, abençoado. E aqui no capítulo, aí tem a oração de Ana, onde ela agradece a Deus no capítulo 2, pela dádiva da bênção concedida por Deus. E aqui no capítulo 3, chegamos no capítulo 3. E eu quero lembrar para você que o nome Samuel significa o Senhor ouve, do Senhor o pedir. Então o nome significa o Senhor ouve, do Senhor o pedir. Samuel, ele foi o último dos juízes. Depois de Samuel, aí instalou em Israel o período monárquico, que veio os reis, né? Saul foi o primeiro rei, depois veio Davi, aí veio todo mundo. Mas Samuel foi o último dos juízes, porque antes dos reis, quem ditava as leis, as regras, né, os mandamentos, eram os juízes, eles que cuidavam do povo. O capítulo 3 começa falando que a palavra de Deus nesse período, ela era rara. Também fala que Deus estava ausente, ele não se manifestava através de visões, ele não conversava com o povo. Mas pastor, o senhor não falou que tinha ali Eli, o sacerdote Eli? Ele não era um representante de Deus? Sim, Eli era um representante de Deus aqui. Porém, Eli estava relaxado.
Você vai ver a história que ele ficou preguiçoso, ficou relaxado e começou a abrir mão de algumas responsabilidades. E com a velhice que veio, os olhos dele começou a enfraquecer e ele começou a ficar cego. Ele não estava mais enxergando também. E ele tinha 2 filhos que teriam que dar bons exemplos, teriam que pegar o legado do seu pai, que o nome dos 2 filhos é Ofni e Finéias, e eles tinham que dar sequência no ministério do pai, dar bons exemplos, cuidar do templo. Porém, eles também, ao exemplo do pai, porque eles tinham um exemplo dentro de casa negativo, eles também eram relaxados. E pior ainda, eles não tinham temor nenhum de Deus. Você vai ler no capítulo 2, se eu não me engano, do 12 em diante, versículo 12 em diante, você vai ler que eles profanavam o templo. Eles iam lá e pegavam as comidas que as pessoas ofereciam, as coisas a Deus, e eles iam lá e pegavam. E eles peitavam, falavam assim: se você não me der por bem, eu vou pegar por mal. Vou te bater e você vai ver, eu pego na força. Eles peitavam as pessoas, eram ousados. E mais do que isso, eles tinham relações sexuais dentro do templo, irmãos. Olha como chegou o absurdo da coisa, como a coisa ficou totalmente de cabeça para baixo. E você acha que Deus se agradou? Claro que não. E nesse momento, aonde o pai Eli poderia dar uma repreensão, puxar a orelha, chamar junto, falar: ó, tá errado, o pai se abstinou. Ele falou: não. Ele fez corpo mole, fingiu que não tinha nada a ver. E aí eu trago uma reflexão para nós, pais. Isso serve para pais, para mães, e eu me coloco também nessa posição. Eu me lembro uma vez que eu estava com um apóstolo. Hoje não dá, porque depois da reforma o altar ficou grandão, né? Mas no tempo que o altar era igual o nosso assim, o apóstolo terminava o culto, ele sentava assim na beira do altar. Então todo mundo ia lá conversar com ele. Ele falava: senta aqui no meu escritório, né? Aí a gente sentava do lado dele ali no altar, conversava. Aí hoje você tem que subir lá em cima, porque o altar ficou grandão, você tem que subir, né, para conversar. Mas ele continua do mesmo jeito, termina o culto, ele não sai, ele fica lá atendendo todo mundo. Aí um dia nós estávamos assim sentados, veio um pai e falou para ele assim: apóstolo, ora, me ajuda em oração pelo meu filho. Aí ele falou: por quê? O meu filho está fumando maconha, apóstolo. Aí o apóstolo falou assim: a culpa é sua. Ele falou: minha? Por que minha? Porque você fuma cigarro. Mas apóstolo, eu fumo cigarro, meu filho é maconha. Ele falou: mas só muda o nome da droga, só muda o nome do demônio, a coleira é a mesma. Então, você hoje está nessa pegada de cigarro. O teu filho, a maldição já ficou um degrau maior, já está na maconha. Se você não cortar isso e não dar um bom exemplo, o seu neto, infelizmente, vai fumar crack. É a realidade do mundo espiritual. É uma bola de neve que ela vai se alternando, e quando você menos espera, está numa situação que você perdeu totalmente o controle. E aquele pai, eu lembro que aquilo foi um choque, ele ouvir aquilo, mas ele caiu na realidade. Ele levou aquele chacoalhão, mas ele se posicionou, e o filho dele foi liberto. Ele foi liberto, o filho dele foi liberto, e consequentemente a descendência dele foi liberta, para a glória de Deus, porque aquele pai se posicionou. Nós tratávamos de uma menina que ela veio aqui, ela já veio uma vez aqui, lá a gente caminhou com ela, e ela tinha essa tendência ela é uma menina que gostava de menina, e conversando com ela, e a gente começa a cavucar a história das pessoas, a gente vai descobrindo por que ela gostava de menina. Porque quando ela tinha o pai e a mãe, ela via o pai batendo na mãe dentro de casa. O pai batia, xingava a mãe, e ela via aquilo tudo acontecer. E ela cresceu com raiva, falando: casamento não presta, casamento não é bom, família não presta, não existe família. Olha aí meu pai batendo na minha mãe. E aí quando ela cresceu, ela falou: eu vou ficar com a menina que eu vou defender. E aí homem nenhum vai pôr a mão na menina. E aí aquilo foi gerando no coração e na mente dela, o inimigo vai projetando isso, né? E aí a pessoa não entende. Conversando com um casal uma vez, aí e falando com ele, e eles: pastor, a gente briga, parece que a gente é igual receita médica, de meia hora, só quebra o pau, briga, não se entende.
Nada que eu falo, ela gosta, nada que ela fala também não gosto. É toda hora brigando. E aí a gente vai conversando, vai cavucando, né? E aí depois a gente descobriu que quando eles namoravam, na verdade ela viu ele, né? E gostou dele, mas ele não gostava dela. Aí, sabe o que ela fez? Ela foi na mãe de nada, que ela viu lá: traga o seu querido, né, amarrado em 7 dias, tal. E ela foi lá, fez uma macumbinha e ele veio. Então ela convidou uma entidade, um demônio, para fazer parte daquele relacionamento, da família. Mas ela não expulsou, não fechou a porta. E aquele demônio, ele cirandava no casamento. Por isso que ele não tinha paz, ela não tinha paz. Por isso que o casamento daquela família era um inferno. Quantas pessoas, às vezes você vai conversar com a pessoa: ah, pastor, eu tenho um problema, meus filhos vivem na homossexualidade, na pornografia e tudo mais. E você vai ver o histórico, os pais, um ou outro, e isso pega mais nós homens do que as mulheres. Você vai ver o histórico da pessoa, a pessoa tem rabo preso com isso. A pessoa está lá, enficada nessas coisas. Aí abre uma porta gigantesca de legalidade, para o inimigo entrar dentro não só da sua vida, mas da vida da família, e cirandar e fazer o que quiser. Então nós precisamos, nesta noite, ouvir a voz de Deus e fecharmos essa porta. Por que ouvir a voz de Deus, pastor? Olha aqui Samuel. Samuel, ele estava, capítulo 3, nós não lemos, só lemos até o versículo 4, mas se você continuar lendo, você vai ver que ele estava dormindo. Ele tinha mais ou menos 10 anos de idade, ele estava dormindo, né, lá no templo. E daqui um pouco ele ouve uma voz chamar: Samuel, Samuel. Ele pensa que é Eli. Aí ele vai lá: pois não, senhor. Ele falou: oxe, te chamei? O senhor chamou, eu ouvi o senhor me chamar. Não, foi eu não. Volta a dormir, rapaz. Ele foi dormir. Por 3 vezes ele ouviu a voz. Na terceira vez, quando ele foi: o senhor me chamou de novo? Aí Eli, captei. Falou assim: olha, quando a voz te chamar, vai lá dormir, deita lá. Quando você ouvir a voz de novo, você se prostra e diz: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Aleluia. E ele fez isso. Aleluia. Aleluia. Então, eu quero dizer uma coisa. Veja o exemplo de Ana, né? A mãe de Samuel. Ana, ela sonhou com um milagre na sua vida. Mas o que ela fez? Ela se planejou e ela agiu, ela se moveu, ela foi aos pés do Senhor e foi buscar em oração. Ela foi buscar mais de Deus. Samuel a mesma coisa. Ele ouviu e ele foi buscar a presença de Deus. Ele não correu, ele não fugiu, ele falou: não, Senhor, eis-me aqui. Aleluia, glória a Deus. E o Senhor chamou, no versículo 10, se o Fabrício quiser projetar, foi no versículo 10 que Deus chamou Samuel, e ele diz, bem no finalzinho do versículo: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Aleluia. Você tem parado para ouvir a voz de Deus, igreja? Não precisa me responder não, responde para você mesmo. Você tem parado? Pastor, eu não tenho tempo. Só que para parar, para maratonar uma série, a gente tem tempo. Para parar, para assistir o time de coração jogar, tem tempo. Eu tenho certeza que agora, muitos crentes agora estão entrando, se eu não me engano é amanhã que começa a seleção brasileira feminina a jogar. E vai ser de madrugada. E eu tenho certeza que vai ter crente acordando de madrugada para assistir o jogo, mas não consegue ofertar meia hora para ler a palavra de Deus, para orar a Deus, mas acorda e fica 90 minutos assistindo um jogo. Olha aonde nós chegamos. E eu quero dizer uma coisa para você: se você não tem tempo para ouvir a voz de Deus, se você não tem tempo para Deus, infelizmente você tem perdido o tempo da tua vida. Essa é uma grande verdade. O Senhor hoje, Ele quer muito se revelar e se apresentar para muitos de nós. E hoje de manhã, ouvindo a ministração do apóstolo, ele teve uma hora que ele falou assim, e eu conheço 2 igrejas que adotaram esse método.
Ele falou que conhece algumas igrejas que não estão mais tendo culto na semana. Os pastores decidiram fazer o culto só de domingo. E da mesma forma que ele ficou assim indignado, eu também fico. Porque, gente, nós somos movidos à repetição. O bom seria que a gente tivesse culto todo dia, porque aí a gente não ia pecar, que a gente não ia se desviar, que a gente ia estar constantemente na presença de Deus. Então, por isso que é importante a gente ter os trabalhos de célula durante a semana, os cultos semanais. A gente aqui só tem o culto de quarta e de domingo, e de vez em quando nós temos no sábado, como aconteceu ontem, como eu estou chamando vocês, convidando vocês para estar sábado que vem lá na igreja, para que a gente possa estar junto, promovendo a comunhão, a koinonia, ali estar nos alimentando, sendo alimentados e fortalecidos na palavra de Deus. E quantas pessoas hoje não entendem isso? Quando eu ouvi isso hoje de manhã, eu fiquei um pouco preocupado com essas igrejas. Não é difícil daqui um pouco a gente ouvir falar que a igreja fechou. E o nosso exemplo é os irmãos lá em Atos, né? Os irmãos que começaram a nossa história. E eles deixaram um segredo, uma chave para nós. Ó, pega a visão, está lá em Atos 2,42. Pega essa visão. Lá está escrito assim, que o sucesso da igreja primitiva era: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, perseveravam na comunhão, nas orações e no partir do pão. Aleluia. É a perseverança, estar junto, estar unidos. Isso faz toda a diferença. Jesus, ele fala em Mateus 24:12, ele diz assim: e por se multiplicar a iniquidade, o pecado, o amor de muitos esfriarão. Isso é uma coisa que nós temos visto nesses últimos tempos. Muitas pessoas com o coração gelado. Se você vem no culto e senta do lado de um irmão desse, de uma irmã dessa, você pega até resfriado, porque a pessoa é tão gelada, não dá um glória, não fala um aleluia, na hora do louvor fica assim parado, igual uma estátua, né? E aparece um ventilador, fica olhando assim, ó. Não dá um glória a Deus, não pula, não celebra. Irmãos, mexe esse esqueleto aí, aleluia, né? Glorifica a Deus. Um dia me perguntaram: pastor, por que o judeu, quando ele está orando assim, né? Ele faz assim, ele faz assim. Se você percebeu o judeu orando, ele é o tempo todo assim. Por quê? Porque quando ele ora e ele faz isso, ele está dizendo: todo o meu corpo glorifique e adora ao Senhor. É o tempo todo. O tempo todo ele se movendo e adorando. As moléculas do corpo dele adoram ao Senhor. Eu me lembro que nos anos 90, tem alguns irmãos aqui que compartilham comigo dessa, né, já eram crentes nessa época. E nos anos 90, toda a igreja tinha o sonho de ter uma escola de teologia próximo, ou então na igreja, para nós aprendermos da palavra, porque nós tínhamos fome da palavra. Hoje nós temos a escola no instalar de dedos na internet, e o povo não lê, não participa. O apóstolo tem feito todas as terças-feiras, se eu não me engano ele está na 19 aula, na aula 19, ele está falando sobre Apocalipse, escatologia, uma história sobre escatologia, e ele está explicando livro, né, capítulo por capítulo, explicando tudo sobre a vinda de Jesus, o arrebatamento da igreja. E ele falando com a gente, falando: gente, eu pensei que isso ia ativar a fé das pessoas, ia ativar assim um desejo. E eu olho assim, vejo 30 pessoas, uma igreja de 1000 pessoas, vejo 30 pessoas participando. Isso entristece o coração. As pessoas hoje, elas estão frias, estão desanimadas, mas a palavra de Deus, ela está ao nosso alcance. Aleluia. Você tem a palavra de Deus ao seu alcance. Hoje nós vemos muita heresia na internet, né? O apóstolo falou hoje do batismo no chuveiro. Eu vi esse vídeo. As pessoas não querem mais ir, né, para o culto, elas não querem ir mais para o batismo. Então, eu vi também o batismo no balde. Talvez você já viu esse vídeo, onde tem um monte de gente ajoelhada assim, o balde na frente, aí o pastor vai, aí a pessoa enfia a cara no balde, né? Batismo no balde, no chuveiro. Gente, isso é preguiça. Irmãos, muita gente fala assim:
Ah, pastor, eu não quero ir para a igreja não, eu prefiro assistir o culto da minha casa. Irmão, se você está doente, se você, de repente tem algum problema, uma enfermidade que está te impedindo de vir no culto, a gente entende. Mas se você tem saúde, vem para cá, vem aqui sentir essa presença, porque nada se compara a estar presente, sentindo esse mover, esse calor de Deus aqui do Espírito Santo. Não tem nada que se compare. E Deus, Ele pode se revelar sim lá na tua casa, você assistindo o vídeo? Pode, mas Deus se revela no profundo, quando você está em intimidade com Ele, no tete a tete, aleluia. Então não negocie isso, a presença de Deus não, em nome de Jesus. As pessoas infelizmente não têm mais tempo para Deus. A gente conversa com as pessoas, elas falam: ah, pastor, deixa eu acertar minha vida, aí eu vou para a igreja. Aí eu falei: então você nunca vai, porque até eu estou há 32 anos no caminho de Deus, eu estou há 32 anos tentando acertar minha vida, até hoje não acertei. Então assim, acho que eu nunca vou acertar. Jesus vai voltar a me levar e eu fiquei ainda devendo um monte de coisa, porque eu sou uma pessoa falha. A começar em mim, eu sou um pecador e falho, um miserável. Então assim, se eu for pensar igual muitas pessoas falam: ah, deixa eu acertar minha vida, colocar tudo em dia, eu nunca vou para Jesus. Então, entenda uma coisa: Deus, Ele quer você do jeito que você está, aleluia, do jeito que você é, com as suas falhas, com os seus defeitos. Ele te ama e foi por você que Ele morreu na cruz, aleluia. Ou você acha que nos tempos aqui de Samuel as coisas estavam fáceis? Não, nós acabamos de ler no capítulo 3 do comecinho, que eram tempos difíceis também. Da mesma forma que nós passamos hoje tempos difíceis, Samuel aqui estava vivendo tempos difíceis, porque faltava temor nos corações das pessoas, a começar nos sacerdotes. Aqueles que deveriam ser exemplo, estavam pisando na bola, estava faltando temor. E aí no capítulo 4, quando você lê em casa, eu não li aqui, no capítulo 4 está falando que o povo de Deus foi sair à guerra contra os filisteus. E a princípio, eles saíram numa turma menor, e a Bíblia diz que 4.000 homens apanharam da turma do povo de Deus, do povo de Israel. Levaram uma surra, 4.000 homens. Aí eles falaram: ah não, a gente apanhou porque a arca de Deus não está com a gente. A arca da aliança simbolizava a presença de Deus. Aonde a arca da aliança estava, significava: ali Deus está presente. Então os inimigos, quando ouviam falar do povo de Israel, o povo de Deus, eles temiam. Ah, esse é o povo que veio e acabou com o Egito, com as pragas. Esse é o povo que tem dominado as nações, Deus é com ele, e ai de nós. Então quando eles viram: ah, apanhamos porque a gente está sem a arca, vamos buscar a arca. Quem traz a arca? Ofni e Finéias. os dois atribulados, eles trazem a arca, todo pomposo. Aí o povo grita. Você vai ver o texto, que quando eles gritam, a terra toda ouve. Os filisteus ouvem e falam: e agora já era, deu ruim para nós. Olha o povo de Deus, eles estão trazendo a arca, e agora dançamos. Só que eles foram para cima, eles não recuaram. O povo filisteu foi, e a Bíblia diz que cerca de 30.000 homens da parte do povo de Deus foram envergonhados, morreram. E eles tiveram, o povo de Deus teve que voltar para sua cabana envergonhados. Aí você fala: pastor, por quê? Justamente porque faltava o temor nos corações das pessoas. O que acontece? Eles achavam que poderiam entrar na presença de Deus de qualquer jeito, com a vida toda bagunçada. Ah, eu vou entrar na presença de Deus de qualquer jeito. E não é assim que funciona, meu querido. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19, diz que nós somos o templo do Espírito Santo de Deus, a morada de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele habita em vós, aleluia. No Velho Testamento, a presença de Deus estava aqui na Arca da Aliança. Aonde a Arca da Aliança estava, Deus estava presente. Hoje, a Arca de Deus somos eu e você. Nós levamos a presença de Deus aonde vamos.
Essa é a diferença. Então por isso que a nossa responsabilidade é muito séria, é muito importante. A vida do sacerdote Eli, o pai, estava bagunçada, a casa dele estava toda bagunçada, nem se fala. E o profeta ali, o sacerdote Eli, ele não teve tempo de consertar a casa dele e a vida dele. Sabe por quê? Porque quando esses 30.000 homens morreram, os filhos deles também morreram. Ófines e Finéias também foram mortos na batalha. E aí veio um mensageiro todo rasgado, correndo, que conseguiu se salvar, voltou para a aldeia lá onde estava o profeta Eli, e ele estava lá preocupado, porque ele deixou a arca da aliança ir embora, né? Ele liberou para o povo guerrear, falou, não, vai, leva a presença de Deus, nós vamos sair na vitória. Mas ele ficou com o coração apreensivo para a arca voltar logo. Mas os inimigos já tinham pegado a arca, os inimigos filisteus pegaram a arca. E aí quando o mensageiro vem e traz a notícia que todo o exército do povo de Deus foi derrotado, os inimigos pegaram a arca da aliança, e ainda ele disse, tem mais, teus 2 filhos morreram também. O profeta Eli, ele leva um susto, ele cai da cadeira e quebra o pescoço e morre também. A Bíblia continua falando que a esposa de Finéias, do filho de Eli, um dos filhos de Eli, ela estava grávida, e quando ela ouviu falar de tudo que estava acontecendo, que o marido dela tinha morrido, disse que ela estava perto de dar a luz, ela deu a luz, na emoção ali, tudo que aconteceu de tristeza, naquele momento nasceu um menino, e quando ela foi dar o nome, ela deu o nome de Icabode, né? Foi-se embora a glória, significa o nome Icabode. Depois é até pauta para uma pregação, para nós um dia caminharmos nessa palavra também. E eu vou dizer para você algo pesado, algo duro, mas eu preciso dizer, isso serve para mim, tá? Porque a boca mais perto do meu ouvido é a minha, então isso serve para mim. Se a nossa vida, a nossa intimidade com Deus, ela não estiver alinhada, e se você começar a perder isso, tão precioso que você tem na tua vida, mas se você começar a perder essa intimidade, essa presença na tua vida, nós só temos 2 opções: ou verdadeiramente nos arrependemos e nos humilhamos aos pés de Jesus, pedindo perdão e misericórdia pela nossa vida, ou então nada vai dar certo e talvez a mão do Senhor pese sobre a nossa vida. Aí você, quando a mão do Senhor pesa, muitas coisas começam a acontecer, e você fala assim, mas Deus, por que isso aconteceu? E Deus está lá em cima e fala, eu não tenho nada a ver, quem pegou a prova com a mão foi você, filho e filha. Então eu dou uma dica pastoral nesta noite, que possamos nos humilhar perante a potente mão do Senhor, porque Ele está com seus braços abertos, o coração aberto, para receber a nossa oração, para receber da nossa parte, para liberar o perdão para nós, em nome de Jesus. Você está compreendendo? Diz assim, amém. O Senhor está disponível para todos aqueles que o buscam e procuram. Isaías 59 versículo 1 diz assim, que a mão do Senhor, ela não está encolhida para que não possa te abençoar, e nem os ouvidos de Deus está tapado para que não possa ouvir a tua oração. E no versículo 2 está falando, por que Deus às vezes encolhe a mão e tapa o ouvido? Não ouve a oração. Versículo 2 responde, a nossa iniquidade, os nossos pecados é que tem feito separação de Deus. Está aí, a palavra de Deus, ela responde tudo, ela tem resposta para tudo. Está aí, queridos, aleluia. Eu sei que é uma palavra dura, mas eu sei ouvir. Alguém aqui, pelo menos uma pessoa além de mim, mas mais uma pessoa precisava ouvir isso. Quando nós lemos Lucas 22, lá no finalzinho do versículo 22, do capítulo 22, no versículo 50 em diante, é quando Jesus está preso ali na Fortaleza Antônia, está sendo julgado, ali estão condenando ele. E a Bíblia diz, Lucas 22, 54, o finalzinho desse versículo, que Pedro acompanhava Jesus de longe. Quantas pessoas hoje não acompanham Jesus de longe? Quantas pessoas que conhecem Jesus, caminharam com Deus, caminharam com Jesus, e hoje
acompanham de longe. Adão, ele errou, mas se ele tivesse se arrependido, reconhecido, as coisas teriam mudado. Quando lemos Gênesis capítulo 3, versículo 11, Deus se chega a Adão e ele fala assim para Adão: quem te falou que você estava nu? Por um acaso você comeu do fruto da árvore que eu te falei que não comesse? O que Adão fala? Porque naquela hora Adão podia falar: Senhor, me perdoa, eu sou um miserável mesmo, Senhor, era eu mesmo. Adão faz o quê? Joga a batata quente para a mulher. Não, Senhor, foi a mulher que tu me deste. Ainda acusa a Deus. Eu gosto de assistir alguns documentários. Às vezes você, assim como eu, gosta de assistir aquele Aeroporto, né? Eu gosto de assistir. Um deles é o Aeroporto. E assim, as pessoas vão com droga e o pessoal pega, né? Aí tinha, essa semana eu estava vendo uma mulher que ela estava com um terço. Dessas católicas, né? Ela devia ser católica, estava com um terço. E o cara revistando a mala e ela rezando lá, orando. Aí o cara ainda brincou, falando assim: senhora, agora não adianta pedir a Deus, já foi. E ela estava com droga, e ela foi presa. E eu tenho certeza que de repente na cabeça dela ela falava: Senhor, não deixa eles pegar aquela cocaína, Senhor. Deus não está nesse negócio. Ela sabia que era errada, mas ela pegou a prova com a mão, ela fez, e Deus não tem nada a ver. Olha o exemplo de Judas. Judas errou, mas a história de Judas poderia ter sido diferente. Você acha que se Judas não tivesse se arrependido, chegado em Jesus e pedido misericórdia, perdão, o Senhor não tinha perdoado ele, gente, por ter traído Jesus? Eu não tenho dúvida, com certeza Jesus teria perdoado Judas. Eu falei de Pedro, né? Lá capítulo 22, quando ele está ali, né, de longe acompanhando Jesus. Nesse momento o galo canta, versículo 61, 62, o galo canta e ele nega 3 vezes Jesus ali. E ali, na hora que ele negou pela terceira vez, ele olhou para Jesus, Jesus estava olhando para ele de longe, os olhos fitaram os dois. E ali diz que Pedro saiu chorando amargamente, ele começou a chorar assim, desesperado, porque ele lembrou que Jesus já tinha profetizado, falou: antes que o galo cante 3 vezes, você vai me negar. Ele: não, imagina, Senhor, imagina. Mas aconteceu, ele negou. Olha que interessante, na ressurreição de Jesus, quando as mulheres vão ao túmulo para ali cultuar, né? Elas tinham um princípio que elas iam colocar mirra, ungir o corpo do morto, e elas foram fazer isso com o Senhor Jesus. A Bíblia está falando em Marcos 16 sobre isso, que as mulheres foram até o túmulo, chegando lá viram que a pedra estava removida, já ficaram: opa, o que está acontecendo? Quando entraram, não viram o corpo de Jesus, mas viu um anjo. E o anjo falou: vocês estão aqui fazendo o quê? Vieram procurar Jesus? Ele não está aqui, ele ressuscitou, aleluia. E no versículo 7, o anjo diz a elas assim, Marcos 16, 7, ele diz: vai, avisa aos discípulos e a Pedro. Ei, não esquece de Pedro não, avisa Pedro também, que Jesus vai se encontrar com eles lá ali na Galileia. Aí aquilo me chamou a atenção. Eu falei: por que o anjo enfatizou Pedro? Porque até aqui o coração de Pedro e a mente dele estava com culpa. Ele tinha um coração ali preso à culpa de ter negado ao Senhor. E Jesus, ele está dizendo: não esquece de Pedro. Por quê? Porque depois ele se encontra com Pedro na Galileia e ele cura o coração de Pedro. Pedro é transformado, é renovado, é restaurado na presença de Deus. Então talvez você que está aqui hoje, você talvez pisou na bola, você errou, mas Deus está falando, Jesus está falando, assim como falou com Pedro, está falando para você: ei, não importa o que você errou, o que você falou, o que você fez ou deixou de fazer, mesmo assim, eu quero você comigo, eu te amo, por você eu morri na cruz, aleluia. Você pode aplaudir Jesus por isso? Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Talvez assim como eu, você conheça, já estou partindo para o finalmente. Inclusive o Ministério de Louvor, se puder subir,
por favor, já nem combinamos, mas eu sei que eles têm um louvor para entregar no altar do Senhor. Assim como eu tenho certeza que você também conhece alguém que tinha tudo para dar certo e não deu. Algum casal que tinha tudo, aquele casamento, você olha e fala: meu Deus, pastor, mas aquele casal era perfeito, a gente olhava e tinha tudo para dar certo e não deu. Por quê? Porque talvez o orgulho, a arrogância, a prepotência, a ganância impediram. Tropeços. Isaías 55 versículo 6 diz assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. E o Senhor está aqui, aleluia. E aí eu estou lembrando de Sansão. Até o apóstolo falou hoje de manhã. Sansão era uma pessoa que tinha tudo para dar certo, gente. Ele foi um dos juízes, ele recebeu o Espírito Santo de Deus, ele foi ali, ele nasceu com um propósito e também com uma aliança com Deus, mas por causa da vaidade de uma mulher, que ele era uma pessoa que gostava, ele era mulherengo, e aí ele se apaixonou por uma filisteia chamada Dalila, e ele revelou a aliança que ele tinha com Deus. Ele falou: não posso cortar, uma das alianças é que eu não posso cortar meus cabelos. E ela foi e cortou. E no capítulo de Juízes, no capítulo 16, capítulo, deixa eu olhar aqui, Juízes 16, 20, Juízes capítulo 16, versículo 20, é um dos versículos mais tristes que a Bíblia tem, porque ela tinha cortado os cabelos de Sansão, na verdade foi os filisteus amando dela, cortaram, e aí ela testou, ela falou: deixa eu ver se ele falou a verdade. Sansão, acorda, ele estava dormindo na tenda, acorda que os filisteus estão vindo. Aí ele se levantou achando, que Deus estava com ele. E a Bíblia no finalzinho de Juízes 16, 20 diz: mas Sansão não sabia que o Espírito de Deus havia se afastado dele. E ali ele foi levado preso. O inimigo fez o quê? Furou os olhos dele. A primeira coisa que o inimigo faz é tirar a visão do homem e da mulher de Deus. E a pessoa não sabe mais o que está fazendo, não enxerga mais as atitudes, as coisas que ela está fazendo. E eu quero lembrar uma coisa: tudo que você despreza na tua vida, você perde. Se você despreza a presença de Deus, você perde a presença de Deus. Se você despreza a tua família, você perde a tua família. Lembra de Esaú? Esaú, ele desprezou a primogenitura e ele perdeu. Então não desprezes as coisas que Deus tem para você. Repita novamente: é tempo de se levantar, diga isso. É tempo de se levantar e ouvir a voz de Deus. Diga: é tempo de renovo. É tempo de renovo. Como assim, pastor, é tempo de renovo? Só para encerrar agora, se o Fabrício puder colocar Zacarias 3, a partir do versículo 1. Após a volta do cativeiro babilônico, Zacarias junto com Ageu, ele ajudou a reconstruir o templo. O livro de Zacarias, quando você vai ler, ele menciona um sacerdote chamado Josué. Ele era o sumo sacerdote de Jerusalém, esse Josué. E Zacarias, ele fala no seu livro, ele fala sobre 8 visões que ele teve. E na quarta visão, está aqui no capítulo 3, fala sobre a quarta visão de Zacarias. Ele estava ali servindo no templo, ele estava vendo Josué servindo no templo com vestes sujas. Mas era uma visão. O que ele estava dizendo para Josué é que Josué precisava se purificar, Josué precisava se arrepender. Havia coisas na vida dele que Deus estava tratando, precisava ser tratado, e ele precisava se posicionar. Então eu vou ler aqui conforme está a minha Bíblia. Talvez a tradução sua esteja um pouco diferente, mas a minha está dizendo assim: então ele me mostrou o sumo sacerdote Josué, que estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita, para se opor a ele. O Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreende, ó Satanás, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Ora, Josué, vestido de trajes sujas, estava diante do anjo.
Então, falando este, ordenou aos que estavam diante dele: tirai-lhes esses trajes sujos. E a Josué disse: vê, tenho feito que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de trajes finos. Então eu disse: ponham-lhe um turbante limpo sobre a cabeça. Puseram-lhe, pois, sobre a cabeça um turbante limpo, e vestiram-no enquanto o anjo do Senhor estava ali. O anjo do Senhor exortou Josué, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos: se andares nos meus caminhos e observares as minhas ordenanças, tu julgarás a minha casa, e também guardarás os meus átrios, e te darei lugar entre os que estão aqui. Ouve, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros que se assentam diante de ti, os quais são homens que simbolizam coisas vindouras. Eu farei vir o meu servo, o renovo. Aleluia. É tempo de renovo para a tua vida e para mim, na minha. Fica de pé em nome de Jesus.